Meus irmãos, boa noite. Deus nos dá a graça, o privilégio de nos reunirmos mais uma vez aqui em sua casa, nesse templo que nos acolhe, nos abriga para o culto, para o serviço, para a devoção, para a confissão. Que o Senhor derrame graça sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre essa comunidade. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor prospere as obras das nossas mãos e, sobretudo, que o Senhor se agrade do nosso ajuntamento, que o Senhor aceite o nosso culto, que o Senhor aceite esse nosso serviço. Nós vamos começar o nosso culto fazendo oração. Eu peço a gentileza de que o nosso irmão Wilson nos eleve a Deus em oração. Wilson, você pode vir aqui para orar no microfone vermelho, por gentileza. Feche seus olhos, concentre-se em Deus. Nosso irmão presbítero Wilson será a nossa voz diante de Deus nesse momento. Vamos orar. Pai amado, mais uma vez nós te louvamos, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que nos proporciona podermos estar aqui louvando, adorando, exaltando o seu santo nome. E nesse momento, ó Pai, te pedimos que o Senhor receba esse culto, que ele seja agradável aos seus ouvidos e que a sua paz e graça sempre esteja no meio de nós, ó Pai. Mais uma vez eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ler a Escritura. Convido vocês para lermos Jeremias, 10º capítulo, versos 6 e 7, depois os versículos 10 e 12. Vamos lá, Jeremias, capítulo 10, leremos os versos 6 e 7, e depois os versos 10 e 12. Nós vamos ler esses versos de forma conjunta, ok? Todos juntos, bem forte. Jeremias 10, 6 e 7, depois 10 e 12. Vamos lá? Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Verso 10. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Verso 12. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Verso 7. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Nosso Deus é grande e ele merece receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, todo o nosso serviço. Nós vamos cantar agora 2 cânticos. Eu convido os nossos irmãos do grupo de louvor para que venham aqui à frente. Vamos cantar com alegria ao Senhor. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós nessa noite. Vamos nos colocar em pé para louvarmos ao Rei das Nações, nosso Senhor Jesus Cristo.
no controle tu estás. No controle tu estás. Vamos orar? Pai, como é maravilhoso nós estarmos mais um domingo em Tua casa. É maravilhoso nós estarmos com outros irmãos, cantando louvores a Ti, ouvindo de Ti através do pregador, Senhor, podendo levantar a Ti as nossas preces, a nossa gratidão, Senhor. Nós somos gratos porque um dia o Senhor nos resgatou, o Senhor nos mudou, o Senhor transformou o curso das nossas vidas. Que esse seja o maior objetivo, Senhor, das nossas vidas, viver para Te agradecer, para Te honrar, para glorificar o Teu nome. Nós agradecemos, pois não sabemos que mediante tudo que nós estamos vivendo, o Senhor está no controle de todas as coisas. Sê como pregador essa noite, fale aos nossos corações através dele, use o Senhor fielmente. Nós fazemos esta oração a Ti, confiados no poder de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Já. Eu quero convidar vocês para mais uma leitura bíblica. Leremos no Antigo Testamento, capítulo 28 do livro de Provérbios, verso 13. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Provérbios, capítulo 28. Faremos a leitura do versículo 13. Faremos essa leitura de forma conjunta, todos juntos. Vamos lá? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Nesse texto, Salomão, usando a sua sabedoria dada por Deus e sob a influência do Espírito Santo do Senhor, registra aqui que aquele que encobre as suas transgressões, o que acontece com esse indivíduo que tenta de todo jeito esconder, ocultar os seus delitos, esse indivíduo jamais prosperará. Em contrapartida, a pessoa honesta, a pessoa que se arrepende do delito cometido, a pessoa que confessa e que deixa, a associação dessas duas ações, confessar e deixar, o que acontece com essa pessoa? Ela alcança misericórdia. Esse versículo tão conhecido nos conduz agora a considerarmos como anda a nossa vida, a avaliarmos a nossa vida e, na presença do Senhor, implorarmos a sua graça se eventualmente houver algum erro em nós. Eu acredito que muito possivelmente existe transgressão em você, existe transgressão em mim, porque nós somos gente falida espiritualmente. A Bíblia ensina isso, que todos os indivíduos, todas as pessoas, desde os pequenininhos até os velhinhos, todos são pecadores e do ponto de vista espiritual encontram-se falidos, precisam de graça, precisam de restauração, precisam de misericórdia. E é aquilo que as pessoas que confessam e deixam as suas faltas alcançam, de acordo com o texto de Provérbios. Teremos então nesse momento um tempo de oração. Feche seus olhos, fale com o Senhor, se apresente a Deus e implore a Ele graça, perdão, misericórdia, certo de que isso é possível alcançar essas graças mediante a obra de Jesus, feita por nós na cruz. Oremos.
O nosso irmão Éder terá a bondade de orar. Por favor, Éder, vem aqui. Oração de confissão de pecados ao Senhor e de gratidão pelo perdão. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar aqui na tua casa, de bendizer o teu nome, Senhor. E nesse momento, orar clamando perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Sabemos, Senhor, que basta passar o tempo para nós cometermos novos pecados e fazermos coisas que não são do teu agrado. Mas, Senhor, sabemos que não somos escravos disso, porque temos o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual é o Senhor mesmo que nos traz de novo a conciliação contigo. Sabemos, Pai, que apesar dos nossos erros e falhas, o Senhor sempre nos guardará e nos fará de novo íntegros e com o coração arrependido, pronto a não pecar mais, pronto a não buscar coisas desse mundo. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos e imploramos a tua misericórdia sobre cada vida que está aqui. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é hora de conversarmos, de meditarmos sobre a palavra de Deus, e nós vamos nos preparar para esse tempo de meditação e de reflexão, entoando juntos, mesmo assentados, o hino 351 do Inário Presbiteriano Novo Cântico. Seu título é Belas Palavras de Vida. Quero ouvi-las mais outra vez. Belas palavras de vida narram tudo o que Cristo fez. Belas palavras de vida, elas vêm de cima, seu poder anima, que alegres são essas palavras de vida. Vamos cantar. Amém. Nós vamos ler o texto que servirá para a nossa meditação nessa ocasião. O texto é 1 Tessalonicenses, capítulo 2, leremos os versículos 17 a 20.
1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 17 a 20. Por ocasião dos nossos cultos vespertinos, estamos conversando sobre o tema recomeço e resistência. E pensando nesse texto, nesse tema, me deparei com a mensagem de 1 Tessalonicenses e resolvi compartilhar partes dessa epístola com vocês. Hoje vamos tratar sobre essa passagem, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, vamos considerar os versos 17 a 20. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Isso aqui é muito compatível, né, com o ano de 2020. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. O Senhor nos abençoe e nos auxilie na reflexão acerca de sua bendita e inspirada palavra. Gente, nós vivemos dias difíceis, não é mesmo? Nós vivemos dias absolutamente incertos. Nós vivemos hoje algo que nós não programamos. É por isso que eu considero a mensagem de 1 Tessalonicenses tão compatível, tão conciliável com a nossa realidade, com aquilo que estamos experimentando hoje. A vida dos cristãos tessalonicenses, como a nossa, também não era fácil. Não era fácil ser crente na capital da Macedônia no século I. Não era fácil ser testemunha de Jesus naquela região e naquele contexto. Os cristãos tessalonicenses experimentaram grandes dificuldades e sofreram intensas perseguições. A nossa vida também não está fácil. A vida dos tessalonicenses também era incerta e não programada. A nossa condição de vida muda radicalmente, rapidamente. Talvez o dinheiro que você tenha hoje, você não tenha amanhã. Talvez a saúde que você teve ontem, você não tenha hoje. Enfim, a nossa vida não é programada, a vida não é previsível. E essa incerteza e essa imprevisibilidade também marcaram a vida daqueles crentes que formavam a comunidade cristã de Tessalônica. Paulo e Silas também sofreram com a incerteza e com a imprevisibilidade. Eles nunca planejaram serem perseguidos de cidade em cidade. Vamos recordar que Paulo e Silas, a grande dupla missionária, eles chegaram em Tessalônica depois que precisaram fugir de Filipos por causa da pregação do Evangelho. Lá eles foram perseguidos, foram parar em Tessalônica, começaram a pregar o Evangelho. E a mesma situação de perseguição aconteceu também ali em Tessalônica. Ora, ninguém programa viver sendo perseguido. Ninguém tem essa ambição, essa dinâmica de perseguição insistente e constante. Nunca é programada ou intencional. Bem, eu acho que eu já mostrei que 1 Tessalonicenses é muito compatível com a realidade que nós estamos vivendo. Agora é hora de oferecer maiores informações sobre essa preciosa epístola do Novo Testamento. Possivelmente, Paulo escreveu 1 Tessalonicenses da cidade de Corinto, possivelmente entre os anos 45 e 50 depois de Cristo. A carta inteira brilha com a preocupação afetuosa e carinhosa de Paulo pelos tessalonicenses.
A epístola parece carecer de qualquer artifício ou estrutura retórica, de modo que o pensamento de Paulo, seus afetos, seus sentimentos, fluem aqui muito naturalmente. No capítulo 1, Paulo relembra o trajeto, a história do evangelho entre os tessalonicenses. Paulo recorda os macedônios de que o evangelho chegou em Tessalônica como obra de Deus e não como produto de fraude humana. No capítulo 2 surge, ou melhor, fica mais claro um tema que já começa a se desenvolver no capítulo 1, que é o tema da defesa, que é o tema da apologética. O tom apologético no capítulo 2, ele prossegue e ele assume aqui a sua predominância. Embora o objetivo principal, precípio de Paulo ao escrever 1 Tessalonicenses fosse o cuidado do rebanho, a edificação daquela comunidade, era também seu objetivo se defender, uma vez que haviam pessoas más intencionadas que estavam ali falando mal do pastor, que estavam falando que Paulo era um verdadeiro mercenário, que Paulo não era um pastor de verdade. Paulo não voltava em Tessalônica porque Paulo não gostava dos tessalonicenses. Era esse o papinho furado que alguns estavam contaminando, disseminando ali na comunidade, e Paulo quer se defender. Então Paulo, quando escreve essa carta, ele pretende edificar e pastorear o rebanho e ao mesmo tempo deseja se defender desses ataques. Diante do que foi dito até aqui, eu gostaria de meditar com vocês a respeito de algumas lições para a vida cristã que nós aprendemos com Paulo. A primeira lição que nós aprendemos é que irmão em Cristo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito. Irmão em Cristo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito. Eu tenho certeza de que você se lembrou de um trecho daquela música bonita de Milton Nascimento, Canção da América. Tem um trecho da música onde o poeta diz que amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito. Ora, guardar algo no lado esquerdo do peito é guardar algo no coração. Paulo já falou sobre isso muito antes de Milton Nascimento. Só que tem uma diferença significativa entre a ideia de Milton Nascimento e a disposição do apóstolo Paulo. A minha impressão é que o coração de Paulo era maior. A minha impressão é que o coração de Paulo era mais largo. O coração de Paulo era mais espaçoso, porque no seu coração não estão apenas seus amigos, estão todos os seus irmãos em Cristo. E deve ser assim no meio dos crentes. Eu devo amar e valorizar o meu irmão em Cristo, eu devo guardá-lo no meu coração. Ora, nós irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração. Paulo se encontrava em um novo e intenso trabalho em Corinto, a partir do qual posteriormente se originou a comunidade cristã ali. Mas isso não fez com que os tessalonicenses tivessem um pedaço do seu coração, enfim, os tessalonicenses não saíram do coração de Paulo. Isso não faz com que os tessalonicenses tenham menos espaço em seu coração. Paulo ama aqueles irmãos e só não está ali presencialmente por conta das dificuldades que aconteceram ali. Reparou que eu falei a palavra presencialmente? Presencialmente, essas palavras se tornaram parte do nosso vocabulário nesse atípico ano de 2020. Durante meses não tivemos condições de virmos aos cultos e agora
precisamos fazer inscrição para participarmos de cultos presenciais. Esse tempo de conteúdo online, de ensino remoto, de religiosidade remota, tão somente reafirmou, revelou aquilo que nós já sabíamos e que não considerávamos tanto. Toda a vida real é corpórea. Todo sentimento real é corpóreo. Nunca pode ser virtual apenas, não é? Por isso o amor genuíno anseia pela presença física do outro. Um amor que não tem saudade da presença física do outro não é amor bíblico. A tristeza, a amolação, a chateação de Paulo em 1 Tessalonicenses 2,17, de não poder estar com irmãos que ele gostaria de estar, esse sentimento se parece com o nosso, não é mesmo? Quantas conversas a gente não quis ter e a gente não pôde? Quantos encontros a gente não desejou e a gente não pôde estar? Quantos abraços a gente quis dar no decorrer desse ano e a gente não pôde, não é? E por favor, não me venha com aquela história, na minha opinião, irritante, de novo normal, porque nunca será normal ou igual a substituição do presencial por aquilo que é remoto. Irmão em Cristo é para estar no coração. E Paulo aqui entende, como no pensamento hebraico, que coração é o centro da personalidade, a sede do pensamento e das vontades. Nesse versículo aqui, Paulo mostra a beleza, o poder e a imperecibilidade do amor verdadeiro. Certo jornalista brasileiro, muito afamado, já falecido, falando sobre a experiência do amor, tá certo que ele falava aqui sobre o amor romântico, mas essa ideia se aplica a toda espécie de amor, falou de forma muito acertada o seguinte: todo amor é eterno, e se acaba, é porque não era amor. Eu confesso que às vezes eu fico preocupado nesse retorno dos trabalhos da igreja. Como pastor, fico preocupado de ver alguns irmãos ficando pelo caminho. Infelizmente é o que parece estar acontecendo. De gente que se acostumou com a ausência e de gente que parece ter mais esperança na ciência e na política do que no Senhor. Que não seja isso que aconteça com você. Não estou criticando ciência, não estou criticando política, tampouco estou criticando aqueles que ainda entendem que precisam ficar em suas casas. A minha crítica é quando a gente deixa de considerar o Senhor e se considera e se acostuma com essa ausência de espiritualidade. Então, todo amor verdadeiro permanece. Irmão em Cristo é para estar guardado no nosso coração. Não se acostume com a ausência do irmão. Igreja é para estar junto, é para os corações estarem próximos uns dos outros. Segunda lição que a gente aprende aqui com o apóstolo Paulo é que nem sempre nós executamos o que nós planejamos. No verso 18, o apóstolo Paulo fala como representante de um distinto grupo de líderes cristãos formado por Paulo, Silas e Timóteo. Paulo fala na condição de porta-voz desse grupo. E ele diz que eles resolveram ir para Tessalônica, contudo, algo atrapalhou essa firme resolução. E Paulo entendia que Satanás havia barrado o caminho. Paulo diz: olha, gente, eu queria estar com vocês, não apenas uma, mas 2 vezes. Eu queria estar com vocês, porém Satanás nos barrou o caminho. A palavra que Paulo empregou aqui significa que Satanás interferiu golpeando. Paulo, sabiamente,
interpretou a realidade de sua vida e ele verificou que acontecimentos violentos de ordem externa frustraram os seus planos que estavam certos, de modo que Paulo percebeu por detrás disso a ação do inimigo. A palavra empregada por Paulo aqui significa também aquilo que os antigos militares faziam, aquela tentativa de bloquear uma estrada a fim de que o exército inimigo não prossiga. Não é? Satanás impediu o caminho daqueles líderes. A verdade é que Satanás exerce, sim, inegável influência na vida e na agenda humana. E Satanás se opõe, sobretudo, àquelas atividades que pretendem, que almejam a pregação do Evangelho. Satanás se opõe violenta e ferozmente contra as tentativas de pregação do Evangelho. Todavia, eu quero relembrá-lo e quero reafirmar que nós servimos um Deus soberano que controla, inclusive, a atividade do cão. No Brasil, especialmente no Nordeste, a turma gosta desse termo, né? Fazer referência a Satanás como cão, coisa ruim, né? A atividade dele está sujeita à soberania do Senhor, de modo que o Senhor muitas vezes transforma o mal que Satanás quer intentar contra nós em bem. E Deus faz isso para a sua própria glória. Ainda que Satanás tente bloquear o nosso caminho, tudo o que acontece, acontece de acordo com os planos do Senhor. Gente, em se tratando de Satanás, nós não podemos subestimá-lo e nós não podemos superestimá-lo. Falando sobre Satanás, C.S. Lewis faz essa observação. Os cristãos não podem subestimar a influência de Satanás. Isso é mito, isso é coisa dos antigos. Hoje não existe mais isso, não. O crente não subestima Satanás. Todavia, o crente também não superestima Satanás. Alguns crentes atribuem a Satanás todas as coisas que acontecem na vida. Qualquer coisa que acontece é a ação de Satanás. Também não é por aí. É preciso equilíbrio, nem subestimar, nem superestimar. Quando eu estava escrevendo essa parte do sermão, eu me lembrei daquela parte da parábola do bom semeador, não é? Da parábola do semeador. Em Mateus 13:19, lemos que o maligno eventualmente vem e arrebata o que foi semeado no coração. Não é? Esse é aquele que foi semeado à beira do caminho. Meus irmãos, Paulo não conseguiu fazer tudo o que ele queria fazer. Ele resolveu algo firmemente e não conseguiu fazer aquilo. É chato e é frustrante quando a gente faz uma resolução e não a executa. É chato, é frustrante, porém isso é normal. Faz parte da vida. Não fique carregando chateação e frustração durante toda a vida por não ter feito alguma coisa que você resolveu fazer. Faz parte. Em contrapartida, por outro lado, Deus permitiu a gente viver e realizar coisas que a gente nunca imaginou. Não é verdade? Terceira e última lição que nós aprendemos com esse texto: Jesus vai voltar e eu vou prestar contas a Ele. Chama a sua atenção para os versos 19 e 20. Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. O apóstolo Paulo compreendia que por ocasião do retorno de Jesus, ele não compareceria a esse encontro com as mãos vazias. Paulo compreendia que ele iria oferecer ao Senhor as vidas dos tessalonicenses e a vida de muitas outras pessoas que
ouviram o Evangelho e que entenderam o Evangelho e que se converteram através da sua pregação. É por isso que Paulo chama os tessalonicenses, os macedônios, de minha coroa. No grego existem duas palavras para coroa. Uma primeira palavra, diadema, faz referência às coroas reais dos imperadores, dos reis. A segunda palavra muito comum no grego, stéphanos, faz referência àquela coroa que o atleta recebia por ocasião de vencer uma competição. É essa palavrinha que aparece aqui. Paulo chama os tessalonicenses de minha coroa. O que a gente vai apresentar para Jesus? Você compartilhou o Evangelho nas oportunidades que você teve? O propósito da igreja é glorificar a Deus e tornar Cristo conhecido de toda a gente. O rapaz precisava entregar uma resenha de um livro que valia 50% da nota final. Ele deu duro, ele se esforçou, ele pesquisou demais e ele entregou o trabalho para o professor. E aí veio o retorno do professor. Bela bibliografia, excelente pesquisa, português impecável, nota 0, livro errado. Talvez o Senhor possa olhar para as igrejas, talvez para a nossa comunidade e dizer o seguinte: olha, belo prédio, olha, combate ao coronavírus, gel na porta, termômetro, muito bem, grupo de louvor afinado, e é verdade mesmo, né? Nota 0, trabalho errado. Porque se a gente não vive intencionalmente para tornar Cristo conhecido de outras pessoas, a gente pode fazer um monte de coisa bonita, um monte de coisa com boa intenção, mas a gente não vai estar fazendo o principal, que é pregar o Evangelho para todas as pessoas. Gente, concluindo essa nossa conversa, eu queria dividir com você uma frase, na verdade é um provérbio que vem lá da Dinamarca, um provérbio dinamarquês. Eu li e esse provérbio me marcou. Esse provérbio escandinavo diz o seguinte: a vida é um presente que Deus dá para você. Agora, o que você faz com a sua vida, aí esse é um presente que você vai dar para Deus. O que você está fazendo com a sua vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? O Senhor te fortaleça, o Senhor te dê graça, o Senhor te anime, que o Senhor te dê resistência nesses tempos difíceis e que as dificuldades da vida não nos façam esquecer do nosso principal propósito de existência. Meus irmãos, nós vamos cantar um último hino. Vamos louvar a Deus entoando juntos o hino 304. O seu título é A Voz do Evangelho. Convido você para se levantar e vamos juntos entoar esse belo hino do nosso inário.
Senhor, nós te rendemos graças porque na noite desse dia, esse primeiro dia dessa semana que se inicia, o Senhor nos deu o privilégio de nos reunirmos, de nos congregarmos, de vermos outros irmãos que possuem a mesma fé que nós e de sentirmos, ó Deus, essa alegria, ó Deus, essa energia que é se associar a outro irmão para bendizer o teu nome. Bem sabemos, ó Deus, que essa energia é a própria operação do Espírito Santo do Senhor, uma vez que o Senhor afirma na tua palavra que é na comunhão dos santos que o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Ó Pai, nós te louvamos por esse tempo de adoração, nós te louvamos, ó Deus, por todas as partes do culto, as leituras que fizemos, as canções que entoamos, a reflexão bíblica que recebemos. Ó Pai, nós te agradecemos por todas essas bênçãos e imploramos a tua graça, a tua proteção, a tua companhia sobre nós nessa semana que se inicia. Despede-nos, ó Deus bendito, debaixo da tua bênção e paz. É a oração do teu povo, feita no nome poderoso do nosso único mediador, do Senhor da igreja, nosso Senhor pessoal, o Senhor Jesus. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, ressurreto, que o amor de Deus Pai, o Criador, e que as consolações, e que a comunhão, e que a graça do Espírito Santo do Senhor seja com a sua vida, com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.